Olá, tudo bem? E aí, animado para mais um dia? Eu sou o pastor Antônio e quero convidar você para participar do projeto da leitura do livro O Grande Conflito durante o ano inteiro. Cada dia nós estamos lendo uma página e compartilhando para você. O conteúdo desse livro é extraordinário e dessa forma eu quero compartilhar informações que serão úteis para a vida eterna. Vamos fazer uma oração. Querido Deus, nosso Pai, Criador, obrigado por tua graça, tua misericórdia e teu amor. Que o teu Santo Espírito continue iluminando, capacitando, protegendo o teu povo nesta terra. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos usando essa versão, certo? E hoje nós estamos aí no segundo capítulo, certo? E o título do segundo capítulo diz assim, olha: Os primeiros cristãos leais e genuínos. Nós estamos na página 22. Hoje, quando a pessoa decide ser cristão, ele tem em mente prosperidade, aplauso, ostentação. Não era a realidade da igreja primitiva. Quando ele aceitava o evangelho, ele tinha em mente que viria à frente perseguição, açoite, prisões e morte. Mesmo assim, eles eram fiéis e continuavam glorificando o Deus do céu. Prepare seu coração, porque hoje a leitura é impactante. Você vai descobrir que realmente ser cristão tem um preço. Ser fiel tem um preço. Então vamos, na leitura anterior da página 21, eu parei aqui, ó. O paganismo previa que se o evangelho triunfasse, seus templos e altares desapareceriam, acenderam, pois, a fogueira da perseguição. Os cristãos eram despojados de suas posses, expulsos de suas casas, muitos deles nobres, escravos, ricos e pobres, instruídos e iletrados, foram mortos sem misericórdia. Começando por ordem de Nero, um demônio em pessoa. As perseguições prosseguiram durante séculos. Os cristãos eram falsamente acusados como causadores de fome, pestes e terremotos. Informantes por amor ao ganho prontificavam-se em trair os inocentes, acusando como rebeldes e pestes da sociedade. Muitos deles eram lançados à esfera ou queimados vivos no anfiteatros. Alguns eram crucificados, outros eram cobertos com a pele de animais selvagens e lançados à arena para serem despojados pelos cães. Você acha que é difícil ser cristão hoje? Difícil não é largar o mundo para seguir Jesus. Difícil foi Jesus largar o céu para vir buscar você aqui na terra. Difícil era no período da igreja primitiva, onde aceitar a Jesus representava perseguição, representava morte, açoite, ser queimado vivo. Mesmo assim, essas pessoas abraçavam a fé com firmeza, com coragem e determinação, estavam dispostos a dar a própria vida pelo autor da salvação. O sofrimento deles era muitas vezes a principal diversão nas festas públicas. Vastas multidões reuniam para observar quase não sai a palavra, para observar o espetáculo e saudavam as aflições de sua agonia como um riso e aplauso. Enquanto o cristão sofria, os ímpios riam. Mas quando Jesus voltar em poder e em grande glória, os cristãos vão sorrir, subindo para o céu, e os ímpios vão chorar ao serem consumidos. Os seguidores de Cristo foram forçados a procurar esconderijos nos lugares solitários, sob as colinas fora da cidade de Roma. Longas galerias tinham sido feitas através da terra e das rochas, estendidas por muitos quilômetros além do muro da cidade. Nesses retiros subterrâneos, os seguidores de Cristo sepultavam os seus mortos, e ali também, enquanto por escrito, encontravam lá. Muitos se recordavam das palavras do mestre, de que deveria se alegrar contra o perseguido por amor a Cristo. Grande seria a recompensa no céu, pois da mesma forma havia sido perseguido os profetas antes deles. Mateus 5, 11, 12. Esse cristão, mesmo morando nas cavernas, ele entendia que ali havia paz e segurança, porque mais importante do que onde você está é com quem você está. Mais importante você estar num lugar humilde, mas com a presença de Deus, do que num lugar de ostentação, na presença do dragão. E aí diz o seguinte: cântico de triunfo subia entre as chamas crepitantes. Pela fé via Cristo aos anjos, contemplando com o mais profundo interesse e com aprovação, considerando sua fé. Uma voz lhe vinha do trono dizendo: "Ser fiel até a morte,
Vou repetir: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:20. Sabe aquele louvor, aquele cântico, aquela cantado com fé, uma adoração genuína, mesmo em meio à fogueira, deixava os ímpios loucos. Porque como poderia cantar sendo queimado? Como poderia louvar sendo mortos? Mas mesmo diante da chama, mesmo diante da fogueira, dos gladiadores, da perseguição, os cristãos louvavam com fervor ao autor da redenção. O esforço de Satanás para destruir pela violência a igreja de Cristo foi em vão. Aqueles que serviam a Deus eram mortos, mas o evangelho continuava sendo pregado. E o número que aceitava a pena aumentava, mesmo na perseguição. Mesmo na perseguição, o inimigo era derrotado, porque o evangelho estava sendo pregado. Então o diabo pensou outra estratégia. Disse um cristão, isso aqui é a continuidade do texto: quanto mais somos ceifados, tanto mais crescemos em número, o sangue dos mártires é a semente. Dessa forma, Satanás formulou plano para lutar com maior êxito contra o governo de Deus, hasteando uma bandeira na igreja cristã, esforçando-se por obter pela esperteza aquilo que não conseguiria alcançar pela força. Então Satanás pensou: já não, que eu não posso vencer o evangelho matando, perseguindo, eu vou se unir ao evangelho, vou colocar minha bandeira no meio do evangelho e assim enganar o cristão. E é isso que nós temos visto hoje. O evangelho distorcido, Satanás colocou sua bandeira no meio do evangelho, e muitos que se dizem de Cristo, na realidade, estão pregando o evangelho do inimigo. E aqui é o seguinte: cessou a perseguição, em seu lugar foi posta a sedução da prosperidade temporal, honra mundana. Idólatras foram levados a aceitar parte da fé cristã, enquanto rejeitavam outras verdades essenciais. Pretendia aceitar Jesus como Filho de Deus, mas não possuía convicção pelo pecado e não sentia necessidade de arrependimento ou mudança de caráter. Como hoje muitos dizem que são cristãos, aceitam o evangelho, mas não mudam o caráter. Não cumpre os princípios de Deus, apenas que ele tem o nome de cristão. Com algumas concessões de sua parte, propuseram que o cristão fizesse outra, de modo que todos pudessem se unir sobre a plataforma da crença em Cristo. Foi assim que Satanás conseguiu introduzir o erro no meio da igreja. E muitos agora não eram mais perseguidos, mas eram enganados, iludidos e morriam completamente perdidos. Bem, essa foi a leitura do livro de hoje.